Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes, entrando no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, e pela internet www.radioriodejaneiro.om.br, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. A apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Passemos para a nossa primeira mensagem, do livro Jesus no Lar. O médium é Francisco Cândido Xavier, o espírito Neo Lúcio, onde ele, Neo Lúcio, narra a implantação do primeiro culto cristão no lar por Jesus na residência de Simão Pedro. É o capítulo 45, o imperativo da ação. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Felipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuas ao Pai amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Chamada à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente: Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Sem dúvida, respondeu o apóstolo intrigado. É a água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, redarguiu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O interpelado pensou e esclareceu. Indiscutivelmente é a terra boa, desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? É a túnica não usada. Endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou: que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína ou votados ao abandono. André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro, qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir aos famintos, e seu remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas.
o todo sábio, criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da Boa Nova. Amar servindo é venerar o Pai acima de todas as coisas. É servir amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por estas normas em nosso movimento de redenção é praticar toda a lei. Do livro Jesus no Lar, Espírito Neo Lúcio, média Francisco Cândido Xavier, a editora Federação Espírita Brasileira. Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de autoria de Lamartine Palhano Júnior, pela editora Leon Denis, Soniloquia. Do latim, sonus igual a sono, e loqui igual a falar. Fenômenos do sono nos quais as pessoas falam dormindo. Vide sonambulismo. Estado de emancipação da alma, intermediário entre o sonho e o sonambulismo natural. Aqueles que falam dormindo são sonílocos. Extraído do Livro dos Médiuns, na primeira edição, Vocabulário Espírita. Anotou Lamartine Palhano o termo soniloquia no seu Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem de esperança para nós almas imortais. Ouçamos do CD Luz, Coral Sheila, homenageando-se aos 50 anos de grupo da Fraternidade Irmã Sheila, a faixa de número 3, Gratidão a Deus, de João Cabete. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o modo painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, mais um lançamento da casa editora O Clarim. O título: Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. O autor: Antônio César Perry de Carvalho. Antônio César Perry de Carvalho tem trajetória de mais de 50 anos no movimento espírita.
em Araçatuba, São Paulo. Foi fundador de Mocidade e de Centro Espírita, dirigente de órgãos da USE, da União Sociedade Espírita de São Paulo. Foi vice-presidente e presidente da USE, diretor, vice-presidente, presidente interino e presidente da Federação Espírita Brasileira. Secretário-geral do Conselho Federativo Nacional da FEB, membro atual da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional, integrante do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, no Distrito Federal. Autor e organizador de mais de 20 livros espíritas, inclusive pela casa editora O Clarim. É articulista da Revista Internacional de Espiritismo, do Correio Fraterno do ABC e de várias revistas digitais. Casado há 44 anos, tendo filhos e netos. Profissionalmente, o autor é professor titular pós-doutorado aposentado da Universidade Estadual Paulista, Unesp, onde foi pró-reitor de graduação e exerceu cargos e funções em diversas universidades, no Ministério da Educação e na Associação Brasileira de Ensino Odontológico, autor de artigos científicos e de livros profissionais. O livro Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo destaca as recomendações morais do apóstolo, procurando-se captar a essência das mesmas, com abordagens simples, objetivas e fundamentadas nas obras de Allan Kardec e do Espírito Emmanuel, em obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. O autor comenta a relação entre o Espírito Emmanuel e Paulo de Tarso, analisa nas 14 epístolas de Paulo a essência do ensino das mesmas e recomendações adequáveis ao movimento espírita. Vejamos como é que ele apresenta esse seu lançamento. Nosso interesse pela vida de Paulo é antigo, desde as leituras das obras de Emmanuel, ainda durante nossa adolescência. Com as campanhas nas quais estivemos envolvidos com níveis nacional e internacional, do centenário de nascimento de Chico Xavier em 2010, dos 70 anos da obra Paulo e Estevão em 2011, dos 150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo em 2014, e os estudos realizados pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho da FEB, a Federação Espírita Brasileira, entre 2012 e início de 2015. Fortalecemos nossa motivação para dar mais foco nas epístolas de Paulo. O notável codificador registra na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo que o ensino moral será objeto exclusivo desta obra. E mais à frente comenta: muitos pontos dos evangelhos da Bíblia e dos autores sacros em geral, por si sós, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Isto é uma nota que está exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, na edição da Federação Espírita Brasileira, na apresentação. Nosso objetivo é destacar as recomendações morais nas epístolas de Paulo à luz do Espiritismo, sem valorizar polêmicas do contexto da época ou pontos de discussão que posteriormente se constituiriam em fundamentos para algumas correntes de pensamento religioso e até para justificativas de futuros dogmas. O estudo das epístolas de Paulo foi desenvolvido procurando captar a essência das recomendações do apóstolo, com abordagens simples, objetivas e fundamentadas nas obras de Allan Kardec, e na exegese efetivada pelo Espírito Emmanuel em várias obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Alguns dos capítulos, em forma de artigo, foram previamente publicados na Revista Internacional do Espiritismo. Esperamos que o presente esforço de análise pela ótica descortinada por Allan Kardec
roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura, possa contribuir para a disseminação do estudo das epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. Antônio César Perry de Carvalho, Brasília, fevereiro de 2016. Esta é a apresentação que o autor faz desta obra, que no seu sumário apresenta as abordagens. No capítulo 1, Paulo e Emmanuel. 2, as epístolas de Paulo. 3, primeira epístola aos Tessalonicenses, o bem como referencial. 4, segunda epístola aos Tessalonicenses, coerência com a mensagem. 5, primeira epístola aos Coríntios, edificação, dons espirituais e amor. Capítulo 6, segunda epístola aos Coríntios, a carta viva. Capítulo 7, segunda epístola aos Coríntios, depoimentos sobre imortalidade. Capítulo 8, epístola aos Gálatas, a abrangência das marcas do Cristo. Capítulo 9, primeira epístola a Timóteo, valores para colaboradores. Capítulo 10, segunda epístola a Timóteo, o bom combate. Capítulo 11, epístola aos Romanos, os herdeiros de Deus. Capítulo 12, epístola a Tito, aplicação às boas obras. No capítulo 13º, epístola Colossenses, a exaltação do Cristo. Capítulo 14, epístola a Filemon, apelo pela liberdade para o amor. Capítulo 15, epístola aos Efésios, os filhos da luz. Capítulo 16, epístola aos Filipenses, rumo ao alvo. E capítulo 17, epístola aos Hebreus, definições até a atualidade. Então esse é o conteúdo desse lançamento da editora Casa Editora Clarim, Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo, de autoria de Antônio César Perry de Carvalho. Uma boa leitura a todos vocês, caríssimos ouvintes. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, um programa Mensagens de Esperança. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, e o espírito é José de Moraes. É um bom remédio. Contra a ociosidade, o trabalho sem trégua. Contra o mal que ainda habita em nós, a prática incessante do bem. Contra a tristeza que nos assalta a alma, a alegria interior exalada pelo sorriso. Contra os arroubos da paixão, o equilíbrio do amor verdadeiro. Contra a fome, um prato de comida. Contra o desespero, a fé racional. Contra a revolta, a aceitação das provas. Sempre haverá um recurso ao nosso alcance para combater as enfermidades da alma. É bom que se diga: se Deus nos colocou, entre aspas, em alto mar, em meio a uma tempestade, por certo nos providenciará um pequeno barco e os remos. Mas usar os remos para chegar à terra firme cabe a nós. É o capítulo 56 do livro Jesus no Teu Dia a Dia. É um bom remédio, de José de Moraes, o espírito, e o médium Aguinaldo Paviani, pela editora Didier. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança. Do livro Filho de Deus, o espírito é Joana de Ângeles, o médium Divaldo Pereira Franco. É o capítulo 5, Herdeiro de Deus. Considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida.
enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te, por amor, como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Por direito natural, possuis tudo o que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é de fazeres receptivo ao pensamento divino em tudo e em todos presente, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que o conquistes. Dispões de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia, são importantes, serão imprescindíveis para lográ-los a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses tesouros com edificação e integridade. Tudo que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, senão lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir, por não saberes utilizar de todos os bens. Todavia, se adquirires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro ditoso. Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, o livro Filhos de Deus. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança. Emmanuel marca a sua presença também no nosso programa de hoje e nos diz: não podes modificar o mundo na medida dos próprios anseios, mas pode mudar a ti próprio. Aprenda a ganhar simpatia sabendo perder. Ouvindo sempre mais e falando um tanto menos, conseguirás numerosos recursos que te favorecem a própria renovação. Não reclames, restaura. Não grites, auxilia. Asserena-te e serve. Crê, trabalha e confia. Não acuses ninguém, a justiça vê tudo. Provações aparecem, silencia e trabalha. Carência de recursos, Deus nos supre as forças. Plantando a felicidade dos outros, encontraremos a nossa própria felicidade. Procuremos a vida, descerrando nosso coração ao trabalho incessante do bem infinito. Porque, na realidade, só aquele que aprende e ama, renovando-se incessantemente, consegue superar os níveis inferiores da treva, subindo vitorioso ao encontro da vida verdadeira com a eterna libertação. Emmanuel Francisco Cândido Xavier, do livro Caminho Iluminado. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Agradecemos a carinhosa sintonia e esperamos contar com ela na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.